Aberturas clássicas do peão do rei, parte 1. A chave para ganhar uma posição desde a abertura é controlar o centro, em especial as 4 casas mais centrais, também chamadas de pequeno centro, com peões e peças menores. Dê uma olhada no diagrama, a posição inicial. Os 2 exércitos estão espelhados com perfeição. Eles estão em harmonia ou em equilíbrio. Gerações de enxadristas debateram qual seria o resultado de uma partida se ela fosse disputada com lances perfeitos dos 2 lados. As partidas acabariam sempre em empate? Quando as brancas fazem o primeiro movimento, elas perturbam o equilíbrio e ganham a vantagem de poder desenvolver seu exército ao mesmo tempo em que reivindicam uma parte do centro. As pretas reagem de maneira a restaurar o equilíbrio. Assim, há uma mudança constante nessa noção de equilíbrio, que é difícil de apreender. Se as jogadas das brancas são perfeitas, então as pretas tentam sempre emparelhar o jogo até que as forças de ambos os exércitos tenham se exaurido e o jogo tenha terminado em empate. Teoricamente, a vitória só acontece quando um dos lados comete um erro e o equilíbrio não pode ser mais restaurado. Só porque as brancas fazem um primeiro lance não quer dizer que elas perturbem o equilíbrio apenas em causa própria. As brancas não cometem erros? Claro que sim. Mesmo depois de várias gerações de enxadristas e de milhões de partidas sendo disputadas e registradas, ainda recorremos aos lances mais comuns de abertura. 1. E4. Esse lance inicial faz o mais absoluto sentido. O peão branco ocupa E4 e ainda controla D5, o pequeno centro. As brancas também abrem a diagonal para o bispo F1, tendo em vista um desenvolvimento rápido. Ainda, a dama branca dispõe de uma avenida para um possível desenvolvimento. No entanto, você deve se lembrar de que o avanço precoce da dama não é recomendável. Este lance é chamado de abertura do peão do rei, porque o peão diretamente em frente ao rei é o primeiro a ser movido. Agora as pretas enfrentam um dilema. O lance inicial das brancas tomou conta de metade do pequeno centro. As brancas não hesitarão em tomar a outra metade do pequeno centro com 2D4. O dilema das pretas é como combater o lance inicial das brancas. Qual deveria ser sua abordagem para tomar o centro? A resposta clássica é enfrentar as brancas do mesmo modo. E5. O equilíbrio foi restaurado. A reação das pretas tem todas as vantagens do lance inicial das brancas, e agora cabe a elas encontrar uma maneira de desestabilizar o equilíbrio a seu favor. O que você acha do lance das pretas? Ele deve induzir a reflexão, e você verá que vale a pena olhar para esse lance e levantar várias questões. O que as pretas conseguiram com este lance? Como as brancas podem reagir? As pretas tomaram uma posição estratégica no centro. Não seria maravilhoso atacar e remover o peão E5 quanto antes? Sem dúvida que seria. Praticamente todos os lances que atacam o peão E5 preto e almejam sua destruição foram tentados e classificados. Parece que não há nada de novo sob o sol quando se fala em aberturas no xadrez. O lance mais comum das brancas, e na minha opinião o melhor, é 2. Cavalo F3. Como mostra o diagrama, as brancas desenvolvem um cavalo, atacam o peão E5 e cobrem D4. As brancas usam esse lance sabiamente, sempre de olho no controle do pequeno centro e no desenvolvimento de suas forças. Vejamos uma outra opção. 2. D4. As brancas imediatamente atacam o peão E5 com seu peão D4 e almejam sua retirada. As opções das pretas são muito limitadas. Defender o peão E5 em geral coloca as pretas em desvantagem. D6. 3. D toma E5. D toma E5. 4. Dama toma D8, cheque. Rei toma D8. Com essa posição, as brancas fizeram uma grande conquista.
As pretas perderam a oportunidade de rocar e o rei foi forçado a se mover. 5. Bispo C4. As brancas atacam o peão F7, desenvolvem uma peça e estão melhores na partida. Agora considere uma outra linha. 2. D4. Bispo D6. As pretas defendem o peão E5, mas o lance com o bispo permite que as brancas tenham a chance de desenvolver com tempo. 3. D toma E5. Bispo toma E5. 4. Cavalo F3. As brancas atacam o bispo. Se o bispo recua com bispo F6, 5, E5, bispo E7. As brancas conquistaram a vantagem. Observe o controle das brancas sobre o pequeno centro. Além disso, note que as brancas desenvolveram duas unidades de seu exército, o peão E5 e o cavalo F3, ao passo que as pretas desenvolveram apenas uma, o bispo E7. 6. Bispo C4. As brancas desenvolveram as peças na ala do rei e estão preparadas para jogar 7 roque, e com isso esconder o rei em uma posição segura, de onde ele pode encarar o futuro com confiança. Examine outra abordagem para defender o peão E5. 2. D4, cavalo C6. Este lance defende o peão E5 e faz oposição com um ataque contra o peão D4 branco. Essa defesa das pretas é chamada defesa Ninzowitsch. As brancas têm duas opções. O lance 3 D5 ataca o cavalo preto e o força a se mover novamente. A melhor alternativa é 3 D toma E5, cavalo toma E5. As brancas conseguem jogar o peão E5 preto para fora do tabuleiro, e em seu lugar está um cavalo vulnerável ao ataque. As brancas podem atacar o cavalo com 4 bispo F4, 4 F4 ou 4 cavalo F3, cavalo toma F3 cheque, 5 dama toma F3. As brancas eliminaram o material desenvolvido pelas pretas e desenvolveram duas unidades. As brancas obtiveram a vantagem. Gambito dinamarquês. As linhas de ação anteriores mostram que, quando tem de enfrentar 2 D4, as pretas não devem defender o seu peão E5 no segundo lance. Em vez disso, devem capturar o peão D4. 1 E4, E5. 2 D4, E toma D4. Este é o melhor lance para as pretas. Elas ganham um peão e deixam que as brancas decidam como recuperá-lo. 3 C3, D toma C3. 4 cavalo toma C3. Este lance marca o gambito dinamarquês. As brancas sacrificaram o peão, mas desenvolveram duas unidades, o peão E4 e o cavalo C3. As pretas vão ter que se esforçar para igualar o desenvolvimento e se consolar com a ideia de ter ganho o peão. O gambito dinamarquês é particularmente eficaz contra principiantes. Partida do centro. Se as brancas não estão inclinadas a sacrificar um peão, elas podem tentar 1 E4, E5, 2 D4, E toma D4, 3 dama toma D4. As brancas desenvolveram duas unidades e as pretas nenhuma. Aparentemente, parece um bom negócio para as brancas, exceto por um detalhe. A dama branca está vulnerável ao ataque, e as pretas reagem desenvolvendo os cavalos. Cavalo C6. Este lance desenvolve o cavalo preto e força as brancas a moverem sua dama novamente. Com isso, as pretas se desenvolvem com ganho de tempo. 4. Dama E3, cavalo F6. Agora as pretas igualaram o desenvolvimento. Essa variante de abertura é chamada de partida do centro, e sua linha principal continua com 5. Cavalo C3. Embora pareça uma boa ideia atacar o cavalo preto com 5 E5, continuando com cavalo D5, 6, dama E4, cavalo B6, daria às pretas um jogo razoável. Jogadores ambiciosos também poderiam gostar do gambito
cavalo G4, 6, dama E2, D6, 7, E toma D6, cheque, bispo E6, 8, D toma C7, dama toma C7, no qual as pretas sacrificam o peão por uma liderança significativa em desenvolvimento. Podemos concluir que 5E5 seria prematuro. Bispo B4, 6, bispo D2, roque, 7, roque, torre E8. Essa é a linha da partida do centro. Ambos os lados têm trunfos. As brancas com o peão E4 têm mais influência central, com excelentes chances de ataque na ala do rei. As pretas contam com um ataque preparado ao peão E4 e com a possibilidade de novos ataques à dama branca.